Pois sim, vamos começar, tá? Bom, eu sou Aichiber, eu trabalho aqui como Key Account Manager na Lucas Diesel. A gente está junto com o César, que eu já falei previamente, mas para quem não estava, né? Conectado, o César é o gerente de assistência técnica da Lucas e ele também é o diretor do nosso Lucas Training Center, né? Que é onde a gente está focando toda esta parte dos webinars, treinamentos presenciais, tudo isso. E para quem não conhece a Lucas, eu vou explicar brevemente um pouco sobre nosso projeto, sobre nossa história aqui no Brasil, né? E a Lucas é uma marca que tem mais de 140 anos de história, né? Ela nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e atualmente nós estamos com este projeto aqui no Brasil, certo? Nós oferecemos um catálogo completo com mais de 10.000 referências para componentes de injeção diesel e também temos equipamentos que serviriam para fazer os testes dos injectores remanufacturados para fazer os testes dos injectores remanufacturados que são feitos com componentes da Lucas. Actualmente, a gente no Brasil está abrindo um projeto para buscar parceiros e extender este modelo de negocio en todo o mercado brasileiro, que é un mercado ben interesante, criando as nossas propias Lucas Reman Factory, que son quienes están facendo a remanufactura deses inyectores con os componentes que a gente fornece. Nossa vantagem principal, uma dos diferenciais mais grandes, é que a gente oferece uma gama muito ampla de produtos, ou seja, além de ter para os principais sistemas do mercado, né? A gente tem para unidade injectora, ROI, Common Rail, também oferecemos as principais marcas do mercado, Denso, Delphi, Bosch, Siemens BDO, e também, esse ano a gente irá estar entrando com Caterpillar. Então, basicamente, temos um portfólio completo para oferecer aos nossos clientes e parceiros, e além disso, também temos o que seria o conhecimento, e como parte desse conhecimento, aqui está o César, né? Que o César está trabalhando com a gente faz pouco tempo. Ele trabalhou durante 30 anos na Bosch, fazendo esta parte da assistência técnica como encargado para o continente americano. E no webinar de hoje, bom, e além disso, o César também atualmente está fazendo um trabalho conosco de consultoria e de suporte, sobretudo as factories, as Lucas Reman Factory que estão abrindo em todo o país. Então, como parte desse conhecimento, a gente está hoje aqui porque César vai nos apresentar uma pequena apresentação sobre os injectores piezo e as principais falhas deles. Então, bom, só para repetir, né, o que eu falei, quem quiser tem a parte de perguntas e respostas, tá? Que está aqui bem embaixo. Vocês podem perguntar o que quiserem nessa parte daí, que eu irei passando essas perguntas para o César, assim a gente esteja desenvolvendo o webinar para lhe responder as possíveis dúvidas técnicas e, por minha parte, eu responderei mais o que seriam as dúvidas comerciais. Então, César, eu acho que já está tudo um pouco falado, aí quando você quiser, já pode começar. Obrigado, Otsiber. Bom dia, senhoras, senhores, amigos, mecânicos e todas as pessoas que eu tenho conhecimento e as que eu não conheço também. É um prazer estar falando para todos do piezo elétrico, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos um injetor piso, né? O piso elétrico, ele tem a identificação aqui na bobina, onde a gente tem do lado aqui o número comercial. Esse é o injetor 0445-117-067. E aqui em cima tem a codificação, que a gente fala código IMA, mas aqui nesse injetor eu tenho o código IMA e o código ISA. É bem importante, independente do equipamento que você tenha, que o seu equipamento codifique esse injetor. A carcaça sempre é importante fazer uma observação visual, talvez até com lupa, microscópio. O conector tem que estar em ordem, a rosca, o conector de retorno também, a carcaça,
e a arruela térmica, que é o contato que está com o cabeçote e a câmara de combustão. Importante permanecer a mesma, né? Se eu não sei dados do motor, quando que ele foi retificado, ou se ele sofreu uma ou duas retíficas, é importante para não mudar o ângulo de injeção conforme a profundidade. Para as grandezas elétricas, eu utilizei, né? E a gente utiliza um goniômetro, um megômetro, né? Que a gente tem aqui, não sei se vocês conseguem identificar bem, para que eu possa fazer todas as grandezas elétricas e verificar a situação do injetor, para que eu possa testá-lo, para que eu possa fazer também o reparo. É possível um reparo parcial que eu vou mostrar mais adiante para vocês, ok? Bem, na verdade, por que surgiu o injetor piezoelétrico? Ele surgiu da necessidade das normas de emissões. Hoje, quando a gente fala de normas de emissões, praticamente no Brasil a gente tem a Proconv, que é o P, né, P7, mas a partir de janeiro de 2023, a gente já vai entrar com a norma Euro 6, que é o Proconv P8. Claro que a gente vai necessitar de outros recursos no motor, bem como o conversor catalítico, né, o SCR, que a gente conhece, o catalisador que usa Arla, e também um filtro de tratamento, que é o Departronic. A gente vai precisar para conseguir a norma Euro 6. Claro que a ideia sempre, né, é reduzir partículas o máximo possível para a gente não contaminar o meio ambiente que a gente vive. E o injetor piezo, ele veio porque é muito mais rápido. A gente pode ter duas para injeção, injeção principal, pós-injeção. Então, existe essa possibilidade para otimizar a injeção na câmara de combustão, para que a gente tenha a melhor queima possível dentro da câmara de combustão. Então, aqui está o injetor piezoelétrico. Primeira geração, a gente tinha 1.600 bar em 2003. Aqui é a data de fabricação, né, FD. E depois ele evoluiu para o 3.2, onde a gente teve 1.800 bar. A partir de 2007, porque aqui vocês podem ver também, acompanhar a evolução da norma. Né? Aqui a gente já tinha norma Euro 3, Euro 4, e aí a gente já teve necessidade de um aumento maior de pressão. A ideia é que nós tenhamos aí um futuro breve, injeções até 2.500 bar aqui para a América Latina, e seguramente os Estados Unidos vai trabalhar com uma pressão maior, que é 3.000 bar. Tudo isso para quê? Para que a gente atinja a norma de emissões. Então, o piezo, ele foi um grande companheiro aí nessa luta pela norma de emissão. Claro, a gente tem os prós e tem os contras. O combustível precisa ser de excelente qualidade. Geralmente aqui a gente está falando também do combustível S10, 10 partículas por milhão de enxofre. E claro, também ele tem um índice maior de cetanos, daí uma queima mais otimizada, ok? Todo produto, ele tem um número comercial. Aqui com o piso, não podia ser diferente, né? Então, o que significa? Aqui eu estou tendo, como eu falei para vocês, esse meu injetor é 0445, 117, 067. Como poderia ser 115, 116, 117. O zero aqui significa dizer que ele é um produto importado. 445, 44 é o grupo Common Rail. Então, tudo que a gente vai identificar aqui, 0445, é peça de Common Rail System. O número do meio, como eu frisei para vocês, 115, 116, 117, significa dizer que ele é um piso elétrico. Se vocês notarem, o solenoide para CRI, ele é 110, o solenoide para CRIM, ele é 120. E este número final, no caso, esse injetor que eu tenho aqui, que mostrei para vocês, que é o injetor 0067, né? Número de reconhecimento. Ah, ok, César, mas para que é importante o número de reconhecimento? É importante para que eu possa inserir quando eu for testá-lo ou quando eu for pedir as peças referente a esse produto. Ah, peça significa dizer que temos peça? Sim, a Lucas tem peças para vender, que eu vou mostrar mais ao longo dessa minha exposição, dessa minha apresentação, ok? Então,
Aqui eu tenho o piezo, e a gente vai ver no detalhe as peças que ele tem. Conexão de alta pressão. Aqui eu tenho dos dois lados, duas figuras, que é por onde entra a alta pressão do rail. E eu tenho aqui uma conexão elétrica, também é onde existe a possibilidade de eu fazer a medição com um bom megômetro. Aqui tem um filtro. Esse filtro é tipo filtro bastão, utilizado desde a época das tecnologias convencionais. Então, aqui vai se depositando partículas. Depois, a gente precisa verificar com ele desmontado, ver se está passando livre o óleo sem interrupção, porque aqui costuma ficar partícula. Nesse caso, não consigo substituir esse filtro, tenho que trocar o injetor por completo. A conexão de retorno, ela tem um anelzinho aqui que eu sempre tenho que substituir cada vez que eu removo essa conexão de retorno. Aqui está o piso quartzo, né? Que a gente tem aqui ao vivo, né? Não ao vivo, mas a cores. A gente tem o piso quartzo, daí o nome, piso elétrico, e a gente tem aqui o êmbolo de conexão. Esse êmbolo, ele é chamado de acoplador, tucho hidráulico, as pessoas chamam também, os mecânicos, vale qualquer nome que vocês deem a ele. Aqui tem uma mola, né, do pistão, e tem uma válvulazinha chamada válvula back pressure. Essa válvula eu queria chamar a atenção de vocês, ela trabalha com 10 bar nos injetores piezoelétrico Bosch. Aqui a gente tem a mola, tem um anelzinho de vedação, depois aqui eu tenho um calcinho também, e aqui eu tenho o bico. Então, essa é a estrutura do nosso piso elétrico. Aqui, um pouquinho mais detalhado, porque a pré-injeção também chamada de injeção piloto, né? Muita gente pergunta, mas para que injeção piloto? Para preparar a câmara para a injeção principal. Por isso que vocês notam que os injetores piezo, eles são menos ruidosos, eles são mais silenciosos. A injeção principal é o funcionamento das cargas, né? Desde, a gente fala desde marcha lenta até plena carga, a injeção principal. Depois a gente tem a pós-injeção, que serve também para fazer a limpeza do filtro de Partronic e garantir o melhor nível de emissões possíveis, né? Então aqui a gente tem pré-injeção principal e pós-injeção. Aqui, mais uma vez, está o injetor piezo desmontado. E aqui eu ressaltei um pouquinho mais, fiz questão de explorar um pouquinho mais aqui, é esse pistão, né, que é chamado de acoplador, é chamado de tucho hidráulico, né, como os mecânicos tratam aqui, e ele tem, o pistão acoplador tem uma câmara, um pistãozinho da válvula, e logo embaixo ele já é unido pela válvula de controle, né, aqui está a válvulazinha pequena, e aqui a gente tem a pressão do rail, né? Qual é a pressão? Dependendo da situação de carga, a gente tem de 300 bar para cima, chegando até 1.800, 2.000 bar, de acordo com a pressão do sistema. E aqui o acoplador. Esta válvulazinha, que é chamada de back pressure, tem uma pressão de trabalho, que é 10 bar, somente nos injetores pisoelétrico Bosch, ok? E aqui está o piso elétrico, as camadas de cristal quartzo que estão aqui, ok? Então, aqui a gente tem o cristal piso em repouso, quando não foi acionado. Depois aqui a gente tem ele energizado, ele se expande e transmite essa energia para o nosso acoplador, que vai atuar na válvula e, por consequência, na agulha do injetor, ok? E depois aqui a gente tem condição até de medir a grandeza elétrica, que a gente chama de capacitância, que eu vou comentar com vocês. Não gostaria que até eu vou comentar agora. Essa capacitância é em microfarad, pode ser de 2,2 até 3, no caso do piso injetor elétrico Bosch, medido com o goniômetro que eu mostrei para vocês. E aí tem um detalhe bem interessante quando a gente fala em codificação. O que é codificação? No caso do piso elétrico, eu tenho IMA e ISA. Essa compensação hidráulica chamada IMA é uma diferença no processo de fabricação causado quando ele é fabricado mesmo. A gente costuma dizer, né? Mas todos os injetores saem com a mesma quantidade de injeção? Não. Eu já trabalhei na fábrica e posso falar para vocês. A gente tem uma tolerância, aí vou dar um exemplo
98 a 103 milímetros cúbicos, por exemplo. Ele tem que enquadrar dentro desses valores. Por quê? Se ele não vai enquadrar, não. Geralmente ele enquadra dentro de um desses valores. Então, ele tem uma variação nas quantidades injetadas por injetor. Então, por isso que esse valor determinado se chama código IMA. Então, eu tenho aqui um número, né? Geralmente é 7, 8 números, vou explicar um pouquinho mais detalhado a seguir. E eu tenho aqui código de compensação de fluxo. Geralmente, esta letra final, pode ser H, pode ser G, pode ser um M, é a compensação de tensão, que eu vou explicar a seguir, chamado ISA. Ah, César, mas isso o equipamento faz? Vários equipamentos hoje comercializados, os equipamentos da Lucas, por exemplo, fazem essa compensação. E depois, em função do volume, esses números que é gerado, letras e números, que é o chamado código de compensação de fluxo. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe aqui, né? Para determinar o código ISA, ele tem uma tensão de operação do injetor e ele vai baixando até o momento, aqui tem uma tensão limiar, até o momento que ele não injete mais combustível. Quando ele para de injetar, nesse exato momento, é determinado o ISA e é por uma letra. Então, aparece essa letra que ele identificou através dessa tensão. Aí você pergunta, mas por que fazer o ISA? É para que mantenha a tensão elétrica mais alta possível. Então, vamos, assim, lembrar que esse injetor trabalha de 100 a 160 volts. Ah, César, mas e quantos amperes? Em torno de 25 a 28, 30 amperes. Ah, ok. Porque você está acostumado com injetor de bobina. Então, o injetor de solenoide, ele trabalha lá com 80 amperes, com 80 volts, e 20 amperes. Então, ele é diferente, ele é diferenciado. E aqui, depois, vamos falar do código IMA. É em função da injeção e do tempo de injeção e da dispersão. Porque se ele tem dispersão diferente, ele vai gerar volume diferente. Aí, também, esse equipamento vai codificar. E este número, ele aparece, geralmente, aqui no injetor, não sei se vocês estão vendo aqui, em cima do injetor aparecem letras e números. E eu preciso codificar no veículo com um scanner da sua preferência, o scanner que você tem aí, que entre bem lá no veículo, né? Quando eu digo entre bem, é que se comunica com o veículo. Aí é possível essa codificação. Ok, César. Se eu não codificar esse injetor, eu já vi falar que com o tempo ele aprende, é verdade? É verdade, só que tem um detalhe. Será que o usuário do veículo vai ficar ou com uma falha em marcha lenta, uma falha em cargas parciais, ele vai ficar contente com isso? A resposta é não. Ele gostaria que o veículo dele ficasse da maneira que ele sempre conduziu. Então, por isso que a gente tem que codificar para um bom funcionamento, né? Então, vamos ver aqui. Então, quando está fechada a válvula, ele está em repouso. Quando abre a válvulazinha, não sei se estão vendo no movimento aqui, né? Quando abre essa válvulazinha, a agulha, quando fecha, a agulha sobe, porque tem uma pressão no ombro da agulha, causando a injeção. Esse é o início de injeção. Agora, no fim de injeção, a válvula fecha, ok? Ok, César, mas tudo esse curso que você está falando, que eu estou vendo aqui na figura, não, isso é 45 milésimos, é um curso bem reduzido, assim como os furinhos da injeção também são microfuros, né? Então, vamos evitar a prática de a gente escovar a pontinha do injetor aqui, porque a gente danifica esses furos. Eles têm por volta de 12 centésimos. Antigamente a gente tinha por volta de 20 a 30 nos injetores convencionais, variando de 2 em 2. Esse é praticamente a metade, o furinho é a metade, então a gente vai cuidar para isso. E uma outra informação aqui que é importante é que a tecnologia do piezo,
ela tem ao redor de 75% menos massa em movimento da agulha se a gente compara ao de solenoide. Daí a possibilidade de múltiplas injeções, como injeção piloto e após injeção que eu falei. E aqui é o fim da injeção, né? Então, quando... Aqui vocês estão vendo também o movimento da agulha. Então, quando ele abre, é o término da injeção. Quando ele fecha, é o início da injeção, ok? E essa válvula que eu comentei com vocês, que ela é chamada de back pressure, ela precisa ter 10 bar, senão o injetor não funciona. Ah, ok, César. Então significa dizer que no meu equipamento de teste, eu preciso no retorno ter uma válvula de 10 bar, senão eu não consigo fazer o funcionar o injetor? É verdade, sim. E no veículo também. Então, às vezes ele funciona bem no aparelho de teste, você testa, ele faz todas as provas perfeitamente bem, e no veículo não funciona. Então, temos que revisar essa válvulazinha aqui, e eu estou falando só dos piezoelétrico Bosch. Denso e Delphi não tem essa válvulazinha, ok? Então, é importante checar se essa válvula está em perfeito estado para o bom funcionamento do injetor. Aí também uma outra coisa que as pessoas perguntam. Ah, César, o piso elétrico, ele tem os mesmos passos de teste do injetor solenoide? Tem sim. Eu preciso de uma excelente estanqueidade. Por que tem que ter uma excelente estanqueidade? Lembre-se que uma gota dessa dá de 1 a 3 milímetros cúbicos. Então, eu vou ter uma pré-injeção indesejável quando ele não estiver estanque. Então, geralmente, claro que quando a gente se revisa, sempre vai substituir o bico, ok? Ah, e quando eu desmonto esse injetor, às vezes eu coloco aqui não funciona, o que eu tenho que fazer? Depois eu vou mostrar para vocês mais no detalhe que você precisa encher o tuchinho hidráulico, com um óleozinho hidráulico fino, você enche, depois eu tenho aqui uma transparência que eu vou mostrar para você. E aí, no piezo, a gente vai ter aqui algumas falhas isoladas, mas a gente vai fazer uma medição com o megômetro que eu mostrei para você ali. Uma resistência de 180 a 190 quiloohms, e o isolamento, que é importante verificar se está bem, né? E os pontos de teste, que pontos a gente faz? Normal, como injetor solenoide, claro que eu preciso de um cabo diferente, lembre-se que eu não estou falando agora de 80 volts, mas sim 160, eu preciso fazer operação de estanqueidade, plena carga, ponto de emissões, marcha lenta e a pré-injeção. Se esses pontos estiverem ok, ele vai codificar, o equipamento tem que codificá-lo, e esse código eu vou depois ensinar para a unidade de comando que esse injetor foi reparado e agora ele necessita de um novo código, né? Aqui está a nossa resistência, como eu vou medir, né? Não tem ordem para medir aqui, então aqui vocês estão vendo no meu goniômetro, que eu já mostrei para vocês aí, eu já fiz, inclusive na oficina, várias medições, aqui em casa também eu medi, ele tem 182,7, então esse injetor está ok. Isolamento de um ponto até a carcaça, eu tenho que ter quanto? Maior que 20 gigaohms, ok? César, mas se não der esses valores, cuidado, porque às vezes a temperatura, o injetor pode estar bom, a temperatura não está correta. Isso eu estou falando medindo a 20 graus Celsius. É importante checar se está bem, porque se eu, com esse injetor, começar a manusear ele, né? E meter a mão aqui e esquentar e depois for medir, ele dá diferença porque o piso elétrico é muito sensível, as camadas de cristal. Depois aqui também eu posso medir a capacitância, né, do piso em microfarad, como eu acho que eu já mencionei para vocês, eu vou repetir de novo, aí de 2,2 a 3 microfarad, porque às vezes a placa do cristal piso, ela gruda uma na outra, e aí, claro que não serve mais. Nesse caso, nossa recomendação, Lucas, é substituir o injetor, que a gente não troca
a placa de piezo, ok? E aqui, quando você desmonta, né, eu prometi para vocês mostrar, a gente tem um curso técnico a respeito desse injetor também, de reparação de piezo, onde a gente aborda os outros injetores CRI e CRIM também. Quem tiver necessidade, por favor, se comunica com a Altsiber, que é responsável aí, e você pode pedir um curso personalizado na sua oficina, ou fazer curso também. A gente faz curso para demais pessoas, para grupos de 15, 20 pessoas, palestras, a gente pode fazer até para 200, 300 pessoas, 500, se for a quantidade que for necessário. Curso a gente recomenda 10, 12 pessoas no máximo, ok? Então, para desmontar o injetor, a gente tem que ter um dispositivo, né? Um bom dispositivo de uma boa marca, de preferência, se for Lucas, eu agradeceria muito. Aqui a gente vai colocar 170 newtons de pressão para manter todo o conjunto alinhado e vai soltar e vai medir um torque de soltura. Ah, César, o que é isso? É um torque para soltar? É um torque para apertar? Sim, se você ultrapassar 150 Nm para soltar esta porca, a possibilidade de reparo é mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas se torna mais difícil eu fazer o reparo do injetor. Significa dizer que se ultrapassar esse valor, o injetor superaqueceu demais no motor. Então, aí, possivelmente, eu tenho que substituir o componente, ok? E aqui está desmontado o nosso tucho hidráulico, o nosso acoplador, como vocês queiram chamar, e ideal é, quando desmontar, manter os mesmos calços, a não ser que alguém, né, substituiu esses calços quando não fez uma reparação que devia. E aqui eu estou enchendo ele e coloco na morsa com proteção aqui e desse lado para não danificar o tucho. Vou apertando devagarinho até ele se acomodar. Com o tucho cheio, eu posso remontar o injetor novamente. Sempre que eu fizer a desmontagem, é necessário encher esse tucho porque ele esvazia, esse tucho hidráulico. E também o injetor só vai para o veículo depois de testado, depois de codificado. Lembre-se que é uma responsabilidade muito grande, porque o injetor é uma das únicas peças que podem fundir o motor, porque ele está direto ligado à câmara de combustão. E ele é um verdadeiro herói, porque ele trabalha o quê? Ele trabalha com excesso de temperatura, excesso de sujeira e excesso de pressão, vamos dizer assim, que eu estou falando de 2.000 bar, que é uma pressão muito alta. Então, por isso que a gente deve ter um cuidado tremendo no reparo, a nossa responsabilidade é muito grande quando a gente repara, porque a gente quer que tudo funcione bem e o cliente fique satisfeito conosco, né? E aqui também nós temos um outro piezo. Eu imagino que com as normas de restrição até possível que ele venha para o Brasil, a gente chama de NCC. Por quê? Porque ele tem 2 sensores com sinais opostos, além daqueles 2 que a gente já conhece, que vai ligado direto à memória da unidade de comando, para ter mais rapidez. Então, ele tem isso porque ele é compatível lá com a unidade de comando. Então, o NCC, o NCC 3 tem 4 pinos, né? E a gente tem a partir de 2018. Então, é possível que alguns países podem até ter recebido, né? Eu não tenho notícia disso, ou a gente vai receber nos próximos tempos do piezo. Bem, quando eu falei em reparar o piso elétrico, né? Porque a Lucas tem peças para isso? Sim, nós temos. Nós temos o piso elétrico completo, né? Ou ele recondicionado. A gente tem o bico e a gente tem a válvula. Então a gente pode fazer um reparo, né, nessa parte de baixo do injetor. Momento Sim, só. é possível. E, por favor, a Tsibi pode comentar um pouquinho na parte comercial. Desta parte, eu só queria comentar, né, que, bom, na verdade, a gente tem a remanufatura, né, do injector piezo, e quem está fazendo esta remanufatura do injector piezo elétrico seriam actualmente nossas factories, nossas Lucas Remon Factories aqui no Brasil, tá? Que a gente está, como eu falei anteriormente, fazendo a expansão de negócio nesse sentido, mas também para quem for aplicador final e pode ter um interesse simplesmente em comprar a peça completa e igual não ser tanta parte do projeto,
Ele tem à disposição atualmente 7 factories e, bom, a gente continua em expansão. Então, a gente atualmente dispõe deste injector piezo aqui no Brasil e os componentes que são importados, tá? São componentes novos da Espanha. Só isso. Vou te continuar. Ok, muito obrigado ao Tzibber. Tzibber é nossa comercial, nós trabalhamos juntos aqui, né? Eu na parte técnica, como ela explicou do início, né? E aqui, explicando um pouco do que a Tzibber falou, que a gente tem nossas factories, né? A gente fala aqui, né? O injetor, quando ele é remanufaturado, ele sofre uma transformação técnica, né? Ou seja, a gente troca as peças com tecnologia, com inovação, e a gente aproveita essa peça. E qual é a diferença, César, de remanufaturar? Geralmente, quando a gente faz um reparo, o cliente ele tem pressa do caminhão. Então, às vezes, fica um dia na oficina, o caminhão um dia na oficina já é prejuízo para ele, porque ele sempre tem a pressa, ele queria que ficasse pronto ontem, né? A gente sempre brinca com isso, né? Então, quando você tem o remanufaturado, quanto tempo demora para a gente substituir lá no veículo? 1 hora e meia, quando muito, para a gente substituir. Então, o injetor remanufaturado, ele também traz uma grande solução com sustentabilidade, né? E quando a gente remanufatura, ele fica quase como novo, né? Um injetor remanufaturado. E depois ele vai na caixinha Lucas, e aí tem um diferencial, com uma garantia de 6 meses. E como o Tzibber explicou, nós temos um projeto, esse projeto a gente já tem 7 oficinas já credenciadas, e trabalhando com esses injetores com a remanufatura. E quando a gente fala em remanufatura, não estou falando só de remanufatura de injetores. A gente tem remanufatura de UI, de UP, de bombas, CP1, CP2, CP3 e assim por diante. Então, não é só o injetor. Aqui, no exemplo, está caracterizado o injetor. Claro que é assessorado por nós, tecnicamente, né? Tem que ter os nossos equipamentos, aplicar as nossas peças para ser uma factory. E qualquer dúvida, vocês entram em contato com a Altzibber também, e ela pode fazer uma visita pessoalmente para vocês aqui no Brasil. Na América Latina, nós temos a nossa amiga Ivete, que cuida de toda a América Latina e Estados Unidos. A gente tem a Érica e a Luísa, que é a nossa chefe de projetos aí, ok? E aí, a gente falando de remanufatura, o apoio, o suporte, que é muito importante, o suporte de logística, né? E suporte de logística inclui até projetos que a gente faz de acordo com o seu espaço. Né? Você que é proprietário de oficina, você que é mecânico e que precisa de um projeto, a gente faz um projeto. Então, aqui a gente tem uma sala para desmontar o produto para fazer a limpeza, jatear, pôr no ultrassom, lavar, deixar o produto limpo. Então, essa sala é uma antessala que a gente chama, que é onde a gente faz o tratamento até de óxido negro. O que é óxido negro? É um tratamento que o injetor volta à sua cor natural. Depois dessa antessala, a gente vai para a nossa sala limpa, como a gente chama, né? Então, aqui a gente faz todo o processo de recuperação do injetor, incluindo retífica das válvulas. Como eu disse a vocês, a nossa garantia quando o produto sai pronto aqui, que ele sai examinado através de um ultramicroscópio, que ele é testado com os melhores equipamentos que a gente tem no mercado, ele é armazenado aqui e daqui ele vai para ser comercializado. Então, todo esse projeto, a gente dá uma assistência pessoal aos nossos clientes, aqueles que adquirirem o projeto de ser uma LRF, de ser uma factory, de ser uma remanufatura de produtos. Isso é importante. Quando vocês necessitem, nós estamos sempre à disposição para atendê-los. E, César, o que mais que a Lucas fornece, né? A gente fornece os produtos remanufaturados, mas a gente também tem um portfólio de produtos, conforme disse a minha colega Altzibber, que a gente tem todos os produtos para diesel. Além desse portfólio de peças, a gente tem também equipamentos segundo a necessidade do nosso cliente, ok? Então, a gente tem tudo isso para fornecer. Altzibber, não sei se você quer comentar um pouco mais da parte comercial ou você já falou.
Acho que já está um pouco falado, né? Maravilha. Muito Inclusive, obrigado aí. eu queria falar que a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que serve para carregar o tucho dos injectores, piezo, tá? Então, além de ter, por exemplo, esta parte de componentes e de equipos, a gente tem bastantes ferramentas. Temos esta ferramenta para recargar o tucho do piezo, temos, como César falou, a rectificar de válvula. Enfim, a gente tem um portfólio completo, né, para atender o mercado, na verdade. Ok, Otsíbio, obrigado. Pessoal, então a gente tem tudo. Quem gostaria, se vocês gostariam de trabalhar com a Lucas, né, de que tem uma credibilidade de muitos anos no mercado, por favor, entrar em contato conosco. Bem, da minha parte, né, eu coloquei graças aqui, mas é obrigado, desculpe, eu estou acostumado um pouquinho lá com a América Latina. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que Eu assistiram isso, né? O meu muito obrigado, e sempre estamos à ordem com as perguntas agora, que se vão surgir perguntas, estou aqui para responder, e também sempre estamos à disposição para quaisquer dúvidas técnicas ou dúvidas comerciais. Temos perguntas, Otsíbia? Sim, eu tenho aqui um par de perguntas, tá? Ok. Uma das perguntas é de João, da Minas Gerais, e a pergunta seria a seguinte: qual que é a função do acoplador? O acoplador, ele transmite a energia a partir do piso elétrico para a válvula. Essa é a função dele, é uma função exclusiva. Temos outra Certo. pergunta? Eu vou ter mais uma aqui, tá? Uhum. É de Daniel, de Rio de Janeiro, e aqui a pergunta seria a seguinte: qual é a tensão de ativação do piezo elétrico? Ok, ele começa com 80 e vai até 160 volts, né? Por isso que eu expliquei aqui que a gente precisa de um cabo especial, além de, não esqueçam, para testar o piso elétrico Bosch, da válvulazinha. A gente precisa ter no equipamento também, que me garanta 10 bar de pressão, que é a chamada back pressure. Tá Ok, bom. Etsibe? É isso por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é o momento. Se Ok, não, estamos à disposição. estamos à Obrigado pela disposição. assistência de todos vocês mais uma vez. E um Isso. abraço e tenham todos um feliz dia. Muito obrigada a todos por minha parte e qualquer dúvida também me podem consultar que como vocês receberam o webinar tipo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, lá está meu e-mail e meu número de telefone, então me podem contactar. Obrigada. Ya vamos a ir, ¿no?